Fala, viajante! Hoje vamos falar da capital do Espírito Santo. Não é tão falada, mas que me surpreendeu muito. Hoje vamos saber tudo sobre ela, desde segurança, educação, emprego, salário e muito mais. Já te adianto que os números irão te chocar. Eu sou o Fê, bora conhecer Vitória e saber se vale a pena morar nela. A história de Vitória começa em 1535, onde os portugueses chegaram na região e em 1551, após uma batalha entre portugueses e indígenas da etnia Goitacazes, os portugueses chamaram o local de Vila de Vitória, em alusão à vitória sobre os indígenas na região. Voltando para os dias atuais, vamos começar a analisar o emprego na cidade de Vitória, e os números aqui me chamaram muita atenção. Para você ter uma ideia, no último levantamento sobre pessoas em idade ativa, a população chega a 81% das pessoas com idade de trabalhar que estão ocupadas. Esses números são muito altos e excelentes. Até o momento, de todas as cidades que eu já analisei aqui no canal, Vitória é a que tem a melhor taxa de empregabilidade, até o momento. Tudo bem que entre 2021 e 2022 a cidade teve um pico de empregabilidade, mas se analisar os últimos anos, verá que a taxa de pessoas trabalhando está acima de 65%. O que mostra uma certa estabilidade. Esses números são melhores do que capitais como São Paulo e Rio de Janeiro. Porém, mesmo com esse excelente número, a cidade viu sua população diminuir um pouco, o que iremos descobrir agora. É verdade que houve uma pequena queda em relação ao censo de 2010, quando a população era de 327.801 habitantes, representando uma variação negativa de 1,5%. Esses números absolutos foi uma diferença de aproximadamente 5.000 habitantes. Isso mostra uma certa estabilidade no crescimento populacional, o que pode ser uma vantagem. Crescimentos muito grandes da população podem ser um problema, como vem enfrentando cidades como João Pessoa e Florianópolis, que já analisamos no canal. Será que a cidade é segura? Tem boa educação? Salários? É o que iremos descobrir nesse vídeo. Antes, vamos falar de um assunto muito importante na sua vida. Como está a saúde em Vitória? E quando a gente precisa de saúde, como é que a gente faz? Sabemos que a saúde no Brasil é lamentável. Em época de eleição, os políticos sempre prometem mais hospitais, porém, a maneira correta de investir na saúde é a atenção primária, evitando que você fique doente ou piore a sua saúde. E isso deve ser feito através das UBS, ou também chamados postinhos de saúde. Vitória tem números interessantes. No último levantamento, a cidade conta com 30 postinhos de saúde. Mas esses números são bons ou ruins? De acordo com a legislação existente, os postinhos com programas de saúde da família que devem atender no máximo 12.000 habitantes e os 100 programas de saúde da família que devem atender no máximo 18.000 habitantes. Toda a cidade é uma mistura dos dois. Não tenho como saber quais desses postinhos têm saúde da família ou não. No melhor cenário, a cidade precisa de 19 postinhos e no pior cenário, ela precisaria de 29. Então a cidade de Vitória tem entre 11 e um postinho a mais, o que significa que a cidade está quase batendo no teto, no limite mínimo, porém, bem melhor que outras cidades. E agora, você deve estar se perguntando, se tem postinhos, como fica a qualidade? Você acertou. Saber se o atendimento é bom, se faltam médicos ou remédios, se a fila anda rápido, tudo isso só a prefeitura pode confirmar. E nem sempre as prefeituras facilitam acesso a esses dados. Por isso, eu uso a quantidade de UBS como termômetro. Sem um mínimo de unidades, a chance de o serviço funcionar direito é quase zero. Reunir todas essas informações dá trabalho, e ao contrário do vídeo que falo sobre a análise sobre Belo Horizonte, onde um morador me acusou de ser contratado pela prefeitura de Belo Horizonte. Que aliás, ele mora lá e reclama comigo em vez de levantar a bunda do sofá e cobrar dos políticos. Eu faço isso de graça, sem patrocínio, é um vídeo informativo e não investigativo. É só cobrar dos representantes das cidades as melhorias, eu não sou o prefeito da cidade. Falando em melhorias, como está o salário, saneamento básico, educação e segurança em Vitória? Será que ela é exemplo? Bom, e para viver bem, a gente precisa de saneamento, né?
Em Vitória, a grande maioria da população tem acesso a serviços essenciais, o que contribui para a saúde pública, a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida de todos. A cobertura de água encanada chega a 99,5% dos domicílios, garantindo abastecimento para praticamente todos os moradores e reduzindo o risco de doenças transmitidas pela água. A cobertura de esgoto encanado é de 99,7%, um índice que demonstra o compromisso da cidade com a coleta. A coleta de lixo também alcança uma parcela significativa da população, 94,7% dos habitantes sendo atendidas por esse serviço, o que contribui para a limpeza urbana e a prevenção de problemas de saúde. Esses números colocam a cidade de Vitória bem à frente de muitas cidades famosas do Brasil, como Florianópolis, por exemplo. Acho que a cidade de Vitória ela é uma cidade pouco falada, porém que surpreende muito. Antes de falarmos sobre salário, vamos falar sobre algo muito importante: a segurança na cidade. O Brasil é um país violento, e isso ninguém discute, mas Vitória vinha surpreendendo em relação à segurança, também ela vai surpreender, mas infelizmente de forma negativa. A segurança pública é um ponto de atenção que merece destaque e uma análise aprofundada. A taxa de homicídios em Vitória é de 28,5 por 100 mil habitantes. Esse índice é mais alto que a média do Brasil, que está em torno de 24,5 por 100 mil habitantes, e muito mais alto do que a média mundial, que é aproximadamente 6 por 100 mil habitantes. Eu sei que você pode dizer que, por ela ser uma capital, é normal ter números altos, mas isso não é verdade. Por exemplo, Florianópolis é uma capital e tem números muito menores. Sei que talvez você deve estar se dizendo, sensação de segurança é diferente de violência, e que alguns bairros podem ser piores. Você tem razão, alguns bairros podem ser melhores e a sensação de segurança ela é diferente. Porém, tenha em mente que é praticamente impossível uma cidade ter números altos de violência e não ter assaltos, roubos e a sensação de segurança ser alta. Então, se você pretende morar na cidade, é importante investir em equipamentos de segurança, como por exemplo, câmeras de segurança que tenham alta resolução, consigam armazenar até 2 meses de filmagem e armazenar em nuvem, visão noturna em mais de 360. Com mais de 130 mil vendas na Amazon, a TP-Link te oferece tudo isso. Vou deixar o link no comentário fixado e na descrição para você adquirir. Mas e educação e salário em Vitória, vale a pena? A gente também olhou para a educação, um pilar fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade e para a construção de um futuro mais justo e igualitário. Para nossas crianças, a nota do IDEB, que mede a qualidade do ensino público, vai de 0 a 10. No ensino fundamental 1, da primeira à quinta série, a nota média das escolas públicas de Vitória é de 6,1, enquanto a média nacional é 5,7. No ensino fundamental 2, da sexta à nona série, a nota média em Vitória é de 4,9, ligeiramente acima da média nacional, que é 4,7. E no ensino médio, a etapa que prepara os jovens para o ensino superior e para o mercado de trabalho, a nota média das escolas públicas de Vitória é de 4,6, enquanto a média do Brasil é de 4,1. Isso demonstra que a cidade está ligeiramente acima da média nacional. Mas nada disso vale se não tiver um salário decente, não é mesmo? Vamos analisar o salário na cidade. E o bolso, como fica? O salário médio dos trabalhadores em Vitória é de R$ 4.536. Para você ter uma ideia da diferença do poder aquisitivo dos trabalhadores da capital capixaba, a média salarial do Brasil é de R$ 3.542, ou seja, quem trabalha em Vitória ganha em média quase R$ 1.000 a mais. Isso representa uma diferença de 28% em relação à média nacional, evidenciando um mercado de trabalho valorizado. E como eu sempre lembro, média é uma coisa, não necessariamente que você vai ganhar isso. Vitória é uma cidade com muitos pontos positivos que colocam em destaque no cenário nacional e torna um lugar atraente para se viver, trabalhar e investir. Um mercado de trabalho forte e aquecido, com salários atrativos e boas oportunidades de emprego. Saneamento de primeira que garante qualidade de vida.
Mas como vimos, a segurança pública ainda precisa de uma atenção e de soluções eficazes para garantir o bem-estar de todos os cidadãos e para a cidade poder alcançar o seu potencial. Você moraria em Vitória? Me conte qual cidade você gostaria que eu analisasse. Tem uma playlist sobre análise de cidades, vou deixar aqui do lado para você assistir.